Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Estamos iniciando um novo mês, o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, mês dos santos Antônio, João, Pedro, Paulo. Como queremos viver esse mês de junho? Como queremos viver esse mês de junho? Quais graças queremos pedir ao Senhor neste 1º de junho? Como queremos viver esse mês de junho? Neste momento, também vamos apresentar a Deus as pessoas que nós amamos, as pessoas que convivem conosco, né? Os nossos familiares. Queremos apresentar a Deus as pessoas das nossas comunidades. Queremos apresentar a Deus todas as pessoas que trabalham conosco. Queremos também apresentar a Deus o Miguel Barros, a Ana Gabriela, a Maria Rita, o Pedro Miguel, a Maria Josefina Castro, Pamela Eduardo. Queremos também apresentar a Deus os nossos idosos, idosas, todos os cuidadores e cuidadoras. Também vamos, neste momento, apresentar a Deus as pessoas que têm depressão, que estão doentes, que perderam o sentido da vida, o que estão perdendo, né? O sentido da vida. Todas as pessoas que estão internadas, todas as pessoas que estão doentes em suas residências. Queremos também rezar pela paz em nossa família, pela paz em nossa comunidade, no nosso trabalho, a paz em nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você?
O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, mestre, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos elencar e trazer presente os personagens, né, desse texto bíblico que nós acabamos de ouvir. Aqui aparece Jesus, os discípulos, a multidão e o cego que tem nome. E aparece inclusive o nome do pai. O cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Certamente ele já tinha enxergado antes. Como é que a gente sabe que ele já tem, que ele não é cego de nascença? Porque quando ele pede aqui, ó, para ser curado, ele diz: Eu quero ver de novo. Significa dizer que ele já tinha enxergado antes, né? E aí Jesus, aí depois em seguida, confirma novamente a mesma coisa. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo. E o evangelho vai terminar dizendo que ele seguia Jesus pelo caminho. Ele se tornou um seguidor de Jesus. O evangelho nos apresenta, né, essa cura, né, realizada por Jesus. Muitas curas, né, aparecem nos diversos evangelhos. Hoje nós vamos refletir, rezar a cura desta pessoa, né, deste homem. É interessante que o texto começa dizendo: chegaram a Jericó e em seguida Jesus saiu de Jericó. Muito rápido, né? Jesus entrou em Jericó e saiu de Jericó. E na sua caminhada, ele chega, né, a Jericó, certamente está indo, né, para Jerusalém, né? E ali ele passa pela cidade de Jericó. E já saindo da cidade, portanto, que a gente pode, né, tentar, né, nas entrelinhas, dizer que o cego Bartimeu estava já nas periferias, né? Porque Jesus está saindo da cidade, o texto nos dá essa informação, né? E aqui aparece o cego Bartimeu, certamente ele ficava ali nessas periferias, não no centro, né? E aqui é interessante a gente observar que Jesus sente ressoar em seus ouvidos um pedido de socorro. Um pedido de socorro de uma pessoa cega. Essa pessoa está sentada na beira do caminho. Aquele cego que muito de nós ainda hoje não percebemos, né? Ainda hoje a gente não consegue perceber algo que é muito importante, que é a passagem de Jesus pela nossa vida. Aquele cego percebeu essa passagem de Jesus. E ele vai aproveitar dessa passagem de Jesus. Jesus passa muitas vezes pela nossa vida, mas a gente está correndo demais, é muita correria. Temos muitas coisas para fazer. E daí a gente não escuta, a gente não percebe a presença de Jesus, a passagem de Jesus. Lembre-se que ele passa sempre, mas é preciso que a gente esteja muito atenta, né, para perceber a passagem de Jesus pela nossa vida. Bartimeu, mesmo sem enxergar, né, fisicamente, ele sente a presença transformadora do poder de Jesus. Ele sente a presença, ele não enxerga fisicamente, mas mesmo assim ele sente essa presença, né, transformadora do poder de Jesus.
Um poder que liberta os excluídos, os que estão à beira do caminho, os que são abandonados. Jesus consegue escutar esse grito, esse pedido de socorro. O grito do cego é interessante observar no Evangelho que o grito do cego incomodou aqueles que queriam segurar Jesus só para si. Aqueles que não queriam que Jesus interrompesse a sua caminhada para socorrer aquele homem. Mas quanto mais eles tentavam abafar o seu grito, diz o Evangelho, depois a gente pode retomar, quanto mais eles tentavam abafar o grito do cego, mais ele gritava, né? Ele gritava ainda mais alto. É o grito, meu irmão e minha irmã, de alguém que tem fé, né? De alguém de fé. É o grito de fé, e foi o grito, né, de fé daquele cego, aquele grito de fé daquele cego chegou até o grande coração misericordioso de Jesus. Também nós, meu irmão, podemos gritar, mas precisa ser um grito de fé. E quando a gente grita com fé, chega com certeza até o coração de Jesus. O texto diz que ele parou, Jesus parou. Ele para. Quando a gente grita com fé. E às vezes às vezes não precisa ser só um grito. Às vezes é necessário gritar mais alto, mais vezes e mais alto. Jesus escutou o grito daquele homem. E aí, tomado de compaixão, Jesus vai disse para aqueles lá, chamai-o. Aqueles que tentaram impedir, tentaram abafar o grito do cego, agora Jesus vai dizer para eles, olha, a missão é de vocês, que estão me acompanhando, que são meus seguidores. Vocês têm essa missão. Chamai-o. Então, as mesmas pessoas que tentaram colocar a voz, calar a voz do cego, são as mesmas pessoas que vão dizer em seguida, coragem, levanta-te, ele está chamando você. Jesus está chamando você, coragem, levanta-te, é preciso se levantar. Não dá, né? Precisa se levantar. E aí o cego, além de se levantar, o texto diz que ele dá um pulo, né? Em direção a Jesus. Às vezes a gente precisa pular. Às vezes a gente precisa dar um pulo em direção àquele que pode nos socorrer. Em direção a Jesus. É preciso pular. Mas é interessante que o texto diz que ele largou o manto, né? Ele largou o manto. E aí ele larga o manto e pula em direção a Jesus. E aí Jesus, é claro, vai ter todo um diálogo, né? Com esse cego. Jesus vai perguntar, né? O que é que você quer que eu faça por você? E aí o cego vai dizer, eu quero enxergar, eu quero ver de novo. O cego sabe, ele sabe, né, o que é que ele quer. Que às vezes Jesus pode perguntar para nós, o que é que você quer? E a gente quer tanta coisa e ao mesmo tempo parece que não quer nada, né? Esse cego sabia o que ele queria. Ele queria enxergar de novo, ele queria ver de novo. E a partir do momento que ele recebe a graça da cura, ele vai seguir Jesus. O texto aqui é bem claro, no finalzinho. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Agora ele não precisa mais ficar na beira da estrada, tomando poeira, né? Ele não precisa mais daquele manto, aquele manto era o único bem que aquele cego tinha. Porque o manto servia de proteção de casa, quando estava chovendo, ele se cobria com aquele manto, quando estava muito sol, certamente se protegia com aquele manto, e aquele manto ainda servia, era o instrumento de trabalho dele, que certamente, como ele pedia esmola, ele colocava aquele manto ali no chão e certamente as pessoas iam colocando as moedas, a esmola
sobre o manto dele. Então era o único bem que ele tinha. E o que é que ele faz? Ele larga o manto, ele joga o manto fora, porque agora ele tem o bem maior, que é Jesus Cristo. Será que nós temos coragem de largar os nossos mantos, esses mantos que muitas vezes que quase sempre, né, nos aprisiona, né? A gente segura como se fosse algo, né, assim, muito importante na nossa vida. A gente se apega, aqui trazendo presente mesmo os bens materiais. A gente não tem coragem de deixar para seguir Jesus. Certamente esse cego, a partir daquele dia, ele, ele foi ser feliz. Jesus realmente transformou com a sua força aquele homem. Ele se transformou. Aquele homem se libertou. Ele agora não é mais um excluído, ele não é mais um abandonado, porque agora ele pode seguir Jesus, ele pode, né, trilhar o caminho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje. Lembrando de pedir qual é a graça que eu desejo alcançar nesse mês de junho. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.